Meus irmãos, nós terminamos o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano da Esperança e vamos começar o segundo trimestre. E a gente, entre cada trimestre, a gente faz uma pausa. Nós temos uma aula inaugural onde temas importantes para a vida da igreja são abordados. Às vezes convidamos algum preletor de fora, às vezes um dos pastores também da equipe pastoral da EPN, e é o que nós faremos hoje, então, nos preparando já para o próximo trimestre, que começa domingo que vem. E você vai ter oportunidade, então, de fazer a sua inscrição para uma das nossas excelentes disciplinas da IBD. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos começar, então, com o Salmo 32, versos 1 a 11. Nós temos aqui a projeção. E eu convido a igreja para essa leitura se colocar em pé, uma vez que nós vamos ficar assentados por alguns minutos. Salmo de número 32, versos de 1 a 11. Vamos fazer alternadamente essa leitura, irmãos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É a igreja. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Todos juntos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Pode se sentar, meus irmãos. Eu escolhi esse salmo, irmãos, para introduzir a nossa aula, porque ele trata de um tema recorrente aqui, que eu procurei destacar com letras vermelhas, que é a nossa luta para obedecer a Deus, a dificuldade que nós temos, essa tendência inata nossa à rebelião, à rebeldia, de não querermos seguir o conselho de Deus, as orientações de Deus para a nossa vida, mesmo quando nós estamos conscientes de que é o melhor para nós fazermos. E a gente vê essa luta na vida de Davi, iniquidade, pecado, iniquidade, dolo, pecados, pecado, iniquidade, transgressões, iniquidade, pecado. Cerca de aproximadamente 10 vezes, em 5 versículos, ele está expressando a sua luta contra o pecado, e a sua dificuldade, portanto, em obedecer a Deus. Mas chega um momento, então, em que ele compartilha a sua experiência de confissão dos seus pecados e do livramento e do alívio que isso trouxe para a sua alma, a ponto de alguém que começa o salmo falando de sofrimento, versículo 3, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, a mão de Deus pesando o vigor dele. Som. Obrigado. O vigor dele se tornando em sequidão de estio, enfim, todo o sofrimento. Ele vai terminar o salmo falando de alegria, como nós lemos há pouco, né? A partir do momento em que ele se arrepende, confessa
e decide viver de acordo com o conselho de Deus. O verso 8, nós temos aí o próprio Deus se comprometendo a instruir Davi nos caminhos do Senhor a partir do conselho de Deus. Eu peço aos irmãos que releiam comigo o verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então ele fala do conselho de Deus, e Deus, na verdade, se comprometendo a nos guiar, a nos dar este conselho, ali termina então o Salmo falando da alegria de Davi por estar seguindo agora nos caminhos do Senhor. Feita essa breve introdução bíblica, meus irmãos, eu quero estruturar a nossa aula de hoje nesses 4 temas bíblicos, né? O conselho de Deus na história do povo de Deus é o nosso tema, e aqui nós temos uma estrutura, a ilustração de uma estrutura de como a história do povo de Deus ela acontece desde a criação até a eternidade. Nós temos ali no primeiro momento a criação de Deus, em seguida vem a queda pela rebelião do primeiro casal, no qual nós todos estávamos representados. Cristo vem e Ele então nos redime, e aí começa um processo de restauração que vai ser consumado na eternidade, quando Cristo retornar. Eu, inclusive, achei essa ilustração num blog do Vitor Germano. Eu quero dar o crédito aqui para ele, para não acharem que eu sou o artista aí dessa ilustração. E eu quero exemplificar como que isso que está aqui ilustrado é importante, ao ponto de nós podermos dizer que isso aqui é uma cosmovisão, é um óculos. Eu não sei onde que eu vi esses últimos dias, mas, na verdade, mais do que um óculos, são os olhos com os quais nós enxergamos o mundo, a vida, e nós interpretamos a vida, e nós nos guiamos pela nossa vida fora a partir do óculos que nós usamos. Esse é um óculos muito específico. Poderia apresentar aqui um outro óculos para vocês. Não criação, mas evolução, tá? Não queda, não existe queda. Haveria, no lugar da queda ali, a má influência do meio, a má criação dos pais, as doenças biológicas ficariam ali, e, portanto, zero redenção, e no final, ao invés de consumação, o vazio, um fim. Não vai ter nada lá depois que tudo acabar. São óculos diferentes, e veja só a seguinte situação que eu quero ilustrar aqui para vocês verem como que ter uma cosmovisão é definidora das nossas reações ao longo da vida. Imagine que você é uma pessoa com um grande problema com a ira. Você é uma pessoa irascível, explosiva, e talvez você pense que é assim porque seu pai, vou dar um exemplo aqui que não é tão raro de acontecer, seu pai maltratou muito você, foi muito violento com você, muito agressivo com você. Então você se considera assim uma pessoa hoje disfuncional nessa área, desequilibrada nessa área, porque afinal de contas o que você passou foi muito difícil, foi muito determinante de quem você é hoje. E não há muito o que fazer, a não ser continuar se esforçando e tentando, muito bom isso aí, e tentando cada vez mais, se esforçando cada vez mais para você controlar a sua ira. Mas o máximo que acaba acontecendo é que você consegue adiar suas reações de ira mais para frente. Mas, com certeza, uma hora a casa vai cair de novo, né? Quem pensa e age assim não está raciocinando em termos desta cosmovisão bíblica: criação, queda, redenção e consumação. Não está utilizando-se, não está se valendo de uma cosmovisão cristã, porque não está enxergando as consequências do pecado original, porque não acredita em queda. Então não está vendo aqui consequências do pecado original na sua própria vida, e nem está enxergando também os recursos sobrenaturais de Deus, graças à redenção,
para que nós possamos ser mudados e ser transformados, né? Não está percebendo o impacto, o poder do novo nascimento e da sequência da santificação progressiva para conseguir mudar, então, desse seu comportamento irascível que tantas vezes traz sofrimento para si e para outras pessoas. Então, perceberam então, meus irmãos, como que é diferente? Se você tem uma cosmovisão cristã, porque ter uma cosmovisão cristã não é simplesmente saber essas coisas, não é só saber que isso está na Bíblia, é de fato acreditar nisso. Cosmovisão é algo que tem a ver com convicções interiores. Então, conforme forem as nossas convicções interiores, é que nós vamos lidar com as diversas complexidades da vida, como eu cito aqui nesse momento a questão da ira, mas poderia citar outra questão. E o tema central da nossa aula, como eu disse, é a história, o conselho de Deus na história do povo de Deus, mas a lição principal que eu quero deixar com a igreja nessa manhã é que nós somos criados para uma vida plena sob o conselho de Deus e visando a sua glória. Eu espero que realmente essa instrução bíblica possa fazer diferença nas nossas vidas a partir da compreensão desta verdade. Ao longo de toda a história humana, os sofrimentos ou as dificuldades de lidar com os sofrimentos estão relacionados com o nosso afastamento do conselho de Deus, nosso afastamento da presença de Deus. Se eu voltar a minha memória para o meu passado, e você fizer isso para o seu passado, você vai perceber que muitos dos sofrimentos que nós colhemos ao longo da vida foram frutos desse nosso afastamento, ou de afastamento de outras pessoas que acabaram nos atingindo e, portanto, ao invés de viver uma vida plena sob o conselho de Deus, muitas vezes vivemos momentos difíceis. E para seguirmos então a linha histórica, uma linha do tempo de como será feita aqui a nossa abordagem, nós vamos partir lá da criação do mundo, de acordo com a cronologia bíblica. Nós vivemos numa terra jovem, não de bilhões de anos, mas de milhares de anos, aproximadamente 4.000 anos, alguns dariam um pouco mais do que isso, mas ali no Éden, ainda na criação, antes da queda, nós temos ali o pacto da criação, e nós vamos ver como que o conselho de Deus no pacto da criação esteve presente. Depois da queda, o pacto da graça, e nós vamos ver como que o conselho de Deus tem estado presente no pacto da graça desde então. Em seguida, nós vamos falar dos pais da igreja, a primeira geração de cristãos, de líderes, depois dos apóstolos. Em seguida, nós vamos falar da reforma, como o conselho de Deus esteve presente, sendo valorizado pelos reformadores, e depois falaremos também dos puritanos, antes de chegar mais para a parte final nossa aqui, que tem a ver com o momento contemporâneo em que nós estamos vivendo, isso depois do século XVIII em diante, porque está relacionado com o século XXI. Nós vamos começar então com o pacto da graça, o pacto da criação, tá? Nós, como reformados, há uma doutrina que é muito cara para nós, e ela está sendo ensinada nessa igreja de uma maneira bem específica, pelo segundo ano, na classe Cristo dos Pactos, com o professor Leandro Salgado e o seminarista Pedro Razucchi, lá no auditório. Se você quiser aprofundar mais nesse tema, se inscreva para esse módulo. O Pedro falou que ia me dar um chequinho depois dessa propaganda, né, Pedro? Um jabazinho aqui pela divulgação do curso. Essa é uma doutrina que faz parte da coluna, né? Ela é a doutrina assim, central da igreja reformada. Deus se relaciona com as suas criaturas por meio de pactos. Não é um relacionamento descomprometido, fluido, mas Deus define seu compromisso com o seu povo, Ele faz promessas, Ele também estabelece exigências, estabelece sanções, e esse pacto ele é irrevogável. E nós temos então o pacto chamado das obras na criação e o pacto da graça depois da queda. E o texto bíblico que melhor ilustra esse pacto das obras é esse de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Eu convido a igreja para juntos fazermos a leitura. Leamos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ô Pedro, Pix também serve, tá? Muito bem, meus irmãos, o pacto das obras, o pacto da criação. Deus dá uma série de instruções para o seu povo, para o primeiro casal ali. Adão é chamado de filho de Deus lá na genealogia de Jesus, e ele então instrui a Adão como ele deveria viver no jardim do Éden. O conselho de Deus estava presente antes da criação. Nós precisamos do conselho de Deus, não por causa da queda, mas porque somos criaturas de Deus. Então nós precisamos desse conselho de Deus, e a gente vê isso então, tanto nesse mandato chamado mandato espiritual, quanto também no mandato social de constituição de família, no mandato cultural do trabalho que Deus conferiu, das responsabilidades de trabalho que Deus conferiu a Adão. O pacto da criação eu vou deixar para depois, mas eu quero utilizar aqui agora uma pergunta do Breve Catecismo, segundo essa publicação que nós temos, né, de um pastor presbiteriano, Breve Catecismo Ilustrado. E nós vamos então aqui à pergunta de número 12 do Breve Catecismo. Está dando para ler, irmãos? Tá? Aqueles que estiverem conseguindo ler, vão ler a resposta, tá bom? Eu faço a pergunta. Que ato especial da providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Vocês vão ler os dois quadrinhos, podem ler. Muito bem, então esse é o pacto da criação ali, chamado de pacto de vida. Deus cria o homem perfeito, num lugar perfeito, chamado Éden. Éden significa deleite, prazer, para uma vida plena, com Deus, sob o conselho de Deus. Deus estabelece, inclusive, as proibições, mas também aquilo que era facultado a eles usufruírem no jardim. Na verdade, tudo era facultado, exceto aquela árvore que eles não deveriam comer. Portanto, Deus estabeleceu essa aliança da criação, dizendo que eles deveriam confiar em Deus, constituir família, trabalhar e adorar a Deus, viver em adoração. Adoração é relacionamento com Deus, é comunhão com Deus, né? Nesse jardim-templo, uma vida de deleite, na presença de Deus, sob a sua direção. O ponto central, portanto, aqui, meus irmãos, nesse primeiro pacto, é demonstrar para os irmãos que mesmo antes da queda, o homem deveria se guiar pelo conselho ou pela palavra de Deus. E aí nós temos então a contribuição aqui de Jay Adams, que depois eu vou falar mais sobre ele, a respeito, resumindo, né, este ponto. O homem foi criado perfeito, mas isso não significava que poderia viver por conta própria. Perfeição em si implicava em reconhecimento de sua dependência da revelação de Deus. Nomear animais, cultivar o jardim, usufruir das árvores, tudo isso veio depois da criação e antes da queda, a um homem criado para ser dependente do conselho de Deus por toda a sua vida, um homem capaz de ser transformado e desenvolvido por esse conselho. Algumas aplicações iniciais aqui, meus irmãos. Se nós somos criados para viver sob o conselho de Deus, como poderíamos querer viver sem esse conselho hoje? Sem essa orientação de Deus hoje? O que nós podemos esperar como resultado de uma vida ou de decisões na nossa vida que nós viermos a tomar à parte do conselho de Deus, da orientação do nosso Deus? Porque nós temos que vigiar, irmãos, porque está dentro de nós, essa resistência a nos curvarmos e a nos submetermos ao conselho de Deus. E se o conselho de Deus nós sabemos que está aqui na Bíblia Sagrada, este livro precisa ser lido, esse livro precisa ser estudado, conhecido, amado, não
tanto pela necessidade ou pelo dever, mas pelo deleite, o prazer de nós termos com Deus um relacionamento e o conhecermos mais e recebermos dele a orientação para as diversas áreas da nossa vida. Nossos adolescentes, jovens, pré-adolescentes estão aqui conosco nessa manhã, e as decisões que vocês vão tomar nos próximos anos vão definir a sua vida quando vocês estiverem idosos. E é para isso que o Conselho de Deus está aqui disponível, para guiar vocês no caminho do Senhor, para uma vida plena, segundo a vontade de Deus, e a gente tem então que entender a nossa necessidade de seguirmos esse conselho. Mas vamos adiante, então, nós falamos da criação, e agora então vem a queda, e com a queda nós vamos então encontrar Deus graciosamente vindo ao nosso encontro pelo pacto da graça. Deus não foi indiferente, mas Ele estabeleceu o pacto da graça. E aí nós vamos então dar uma passada nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, quando esse pacto é estabelecido em Gênesis 3,15 e até Apocalipse 22, o que nós temos é o desdobramento deste pacto da graça, em que Deus poderia ter nos entregue a nossa própria sorte, mas Ele vem ao nosso encontro. O que é a queda, meus irmãos? O que é a queda? A grande tentação da queda não foi comer uma fruta. Eles não estavam com fome, gente. Tinha árvore ali para todos os gostos, para todos os sabores. Fome, eles não tinham problema ali de forma alguma, né? Mas o que eles queriam? O que foi proposto pela serpente? A serpente diz: comam, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí o texto bíblico diz que a mulher, vendo que a árvore tinha uma boa aparência, boa para se comer e para dar conhecimento do bem e do mal, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gente, esse momento na história da humanidade, ele é crucial, e nós precisamos nos enxergar a partir deste momento, porque a partir dali o que começou? É que nós não queremos mais seguir o conselho de Deus, nós queremos ser como Deus, nós mesmos tomamos as nossas decisões, satisfazemos a nossa vontade, seguimos em frente com a nossa força e capacidade, na expectativa de que vai dar tudo certo, porque a serpente diz que vai dar certo, que não vai dar errado, a gente não vai morrer. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, e o final deles vai ser bom também. Não, a Bíblia diz que o final deles é morte. Nós vivemos, meus irmãos, eu e você, cada um de nós aqui, vive para a sua autoexaltação, para a sua autoglorificação, a não ser que Jesus entre em nossa vida, e o Espírito Santo agindo em nós nos liberte dessa escravidão, dessa idolatria do nosso próprio eu. Aqui está a raiz de todo o pecado, meu e seu. Nós queremos ser deuses para nós mesmos. E nós precisamos enxergar isso, meus irmãos, porque se a gente enxergar isso, nós vamos entender a dinâmica do pecado na nossa vida. E nós não vamos ser ingênuos de achar que o que está acontecendo é por causa do fulano que fez isso comigo, é dos meus pais, é porque isso ou porque aquilo, mas nós vamos com humildade correr para Deus, porque a queda, esse pecado original passou a todo homem, e com ele passou a morte, todo o processo deletério da morte até chegar na morte. E Tozer, que foi um grande pregador, um grande escritor, conhecido aqui dos mais antigos, ele colocou com muita sabedoria esta situação, portanto, que a queda trouxe ao nosso coração. Visto que o homem nasce rebelde, ele não está consciente de que é rebelde. Olha só, a gente nasce rebelde e não percebe que é. A gente nasce orgulhoso e não percebe que é orgulhoso. É por isso, porque nós somos afetados pela queda. Não importa o quão abaixo da escala de aceitação social ele possa cair, aos seus olhos, ele ainda é um rei num trono, e ninguém, nem mesmo Deus, pode tirar dele esse trono. O pecado tem muitas manifestações, mas sua essência é uma: um ser moral, criado para adorar diante do trono de Deus, se assenta no trono da sua própria individualidade, e dessa posição declara: eu sou, que é a declaração que Jesus
que nós deveríamos atribuir a Jesus. Isso é pecado em sua essência concentrada. Portanto, meus irmãos, a queda trouxe essa situação terrível para as nossas vidas, mas Deus foi gracioso em vir ao nosso encontro e não nos deixar assim, nesse estado de pecado e miséria. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria. Esse aí não está dando para ler não, né, gente? Esse aí está mais difícil, né? Vou ler para vocês. Tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria, e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Essa é a pergunta de número 20 do breve catecismo de Westminster. Meus irmãos, Deus então estabelece um novo pacto. E nesse pacto Deus continua orientando o seu povo, estabelecendo exigências, dizendo como nós devemos viver, e Ele exige de nós o que Ele exigia no anterior, obediência perfeita. Só que nós não somos capazes, porque agora o pecado desconfigurou a nossa natureza, éramos a perfeita imagem e semelhança de Deus, não somos mais, essa imagem foi corrompida. Então Deus nos oferece um Redentor, e pela obediência dEle, Deus ficará satisfeito na sua exigência, e graças à obediência dele, de Jesus Cristo, nós seremos instruídos, transformados e capacitados a sermos cada vez mais obedientes à lei de Deus, ao conselho de Deus, e assim agradarmos ao nosso Deus. Esse é o pacto da graça, e ele vai se revelar progressivamente ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Começa ali em Gênesis 3,15, deixa eu mostrar aqui para vocês, Gênesis 3,15, que eu tinha ficado devendo, vamos ler juntos o segundo versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando com a serpente, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás, e ele iria erradicar o mal desse mundo. Esse versículo, meus irmãos, é considerado o proto-evangelho, é considerado ali o embrião do pacto da graça, e a partir daí então Deus vai revelar este pacto da graça, que é o evangelho, sinônimo, progressivamente, como se fossem as peças de um quebra-cabeça que Deus vai dando, primeiro a Adão, depois ele entrega mais algumas peças a Noé, depois a Abraão, a Moisés, a Davi, e finalmente quando Cristo vem, o tabuleiro está completo, a imagem está completamente compreensível e discernível do pacto da graça, do evangelho, do plano da salvação do nosso Deus. E a cada um desses, Deus foi trazendo elementos importantes para o relacionamento com Deus. Deus foi dando instruções a cada um deles, o conselho de Deus foi se manifestando a cada um deles, e Deus chama ao seu povo então para viver com Ele, e há uma fórmula no pacto da graça que é chamada a fórmula da aliança. Ela está em Levítico 26:12, não vou projetar aqui, mas o versículo diz: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Você já viu que esse versículo aparece em vários lugares na Bíblia, no Antigo Testamento, começa em Gênesis. Deus estava fazendo isso lá em Gênesis, olha, andando com Adão e com Eva, sendo o pai deles e eles sendo filhos de Deus. E ao longo de toda a Escritura, em cada uma dessas alianças, Deus reafirma esta fórmula da aliança. E na eternidade, é isso que nós vamos também experimentar. Agora veja só, Deus fala assim: eu andarei entre vocês. Se Deus vai andar entre nós, dá para a gente andar com Deus de qualquer jeito? Vou andar, tá bom Deus, pode vir, mas eu vou andar de acordo com o que eu acho que é o certo. É assim que funciona? Não.
Deus vai dar instruções precisas, conselhos para uma vida plena. Deus não vai, como nós não fomos criados para viver em plenitude sem o conselho de Deus, Deus não faltará conosco em nos dar o conselho necessário, a orientação necessária para uma vida abundante, uma vida de plenitude. Esse chamado princípio Emanuel da presença de Deus implica no princípio ético da aliança: sede santos, porque eu sou santo e estou entre vocês. E para que nós sejamos santos, então, nós vamos precisar da orientação de Deus. A Adão, como nós lemos lá em Gênesis 3,15, na sequência Deus vai falar de como vai ser o trabalho penoso dele, como vai ser a gravidez penosa da mulher, como será a vida daí por diante. Deus está, ao mesmo tempo, instruindo como Adão viveria nesse mundo amaldiçoado à espera do Messias. No caso de Noé, Deus o instrui sobre como construir uma arca para ele ser salvo da destruição desse mundo, tipificando a salvação que nós recebemos por meio do Messias. A Abraão, Deus diz para ele, olha as instruções, olha o conselho de Deus para Abraão: sai da sua terra, anda na minha presença, sê perfeito, sê tu uma bênção. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O conselho de Deus na vida de Abraão, pai da fé. Se Abraão, pai da fé, andou, peregrinou sob o conselho de Deus, não pode ser diferente conosco. A Moisés, Deus deu os 10 mandamentos, e a grande preocupação ali, a partir dali, quando o povo sai do Egito, de uma nação idólatra como o Egito, é que eles não caiam, não incorram na idolatria. E aí Deus dá os 10 mandamentos. A Davi, Deus faz com ele uma aliança e estabelece um reino, e Deus diz para ele que no trono dele jamais faltaria um governante, falando que aquele Messias prometido em Adão iria assentar no trono de Davi, viria da descendência de Davi, e nós aguardamos a consumação desse reino de Cristo no trono de Davi. E quando Cristo vem, então, a igreja agora, fundada por Jesus, a igreja do Novo Testamento, nós encontramos recursos, somos instruídos sobre os recursos disponíveis, sobre as promessas de Deus para nós, para que nós vivamos uma vida de piedade, na semelhança com Jesus Cristo. E aí nós temos então o conselho de Deus sendo dado ao longo do Antigo, do Novo Testamento. Não vamos ler aqui os 10 mandamentos. Nós temos o conselho de Deus sendo prometido, como nós lemos há pouco lá em Isaías 32:8, e também esse versículo, perdão, eu falei Isaías, Salmos, Salmo 32:8, agora sim, Isaías 30:21, convido os irmãos para a leitura. Leamos: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Está no cerne do nosso Deus. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que orienta o seu povo. Ele não é um Deus distante, um rei distante, mas Ele se faz presente e faz ouvir a sua voz. E aí nós encontramos então, para que a instrução de que este conselho de Deus seja buscado e seja ministrado entre nós. Leamos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Todos nós deveríamos ser capazes de aconselhar uns aos outros com sabedoria, não com conselhos contaminados pela mentalidade secular, mas conselhos dados com a sabedoria da palavra de Deus, que deveria habitar ricamente nos nossos corações pela leitura e pelo conhecimento dessa palavra. Tem uma passagem que eu não coloquei, vamos ver se eu acho aqui em Atos 20, que eu acho ela genial. Eu vou até pedir ajuda dos irmãos. Quando Paulo está despedindo da igreja, dos presbíteros de Éfeso, ele diz que ele nunca deixou de anunciar. Aqui, leiam por favor, Atos 20:20, abra aí na sua Bíblia, a moda antiga, sem projeção. Atos 20:20, vamos ler juntos? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Nós vemos aqui, meus irmãos, então, o apóstolo, ao se despedir, e versículo agora 27 também, leiamos: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E há versões que está escrito todo o conselho de Deus. A coisa proveitosa que Paulo tinha para ensinar era o conselho de Deus. Vamos pensar aqui, irmãos, em algumas aplicações, né? Se nós somos criados assim, para seguirmos a orientação de Deus, e se houve a queda, muito mais agora nós precisamos buscar o conselho de Deus. Onde nós temos buscado, onde nós buscaremos ajuda para as complexidades da nossa vida, para as dificuldades emocionais, pessoais, para as lutas de relacionamento familiar, conjugal, para a criação de filhos. Não está fácil essa tarefa nos nossos dias, né, com toda a influência secular que nós temos à nossa volta, anticristã. Os pais cristãos estão tendo dificuldade acentuada de criar seus filhos, coisa que as gerações passadas não enfrentaram na mesma intensidade. Sempre vai ser uma luta, porque as crianças são pecadoras também. Mas onde nós vamos buscar essa orientação? Será no conselho de Deus que, ao longo de toda a história, serviu e vem servindo de instrução e de orientação para o povo de Deus? E eu ainda pergunto aos irmãos, será que de fato nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, aplicada com sabedoria, ela é suficiente para nos guiar no deserto da nossa existência até Canaã? Não é simplesmente a pessoa chegar, falar que está com problema, você lê um versículo, faz uma oração e Deus te abençoe. Isso não é o conselho de Deus aplicado com sabedoria. Mas procurar entender o contexto que aquilo aconteceu, procurar entender como que a palavra de Deus se aplica àquilo e que passos práticos poderão ser dados a partir de um arrependimento de coração, de mudança de coração e também de mudança no contexto prático da vida. Nós acreditamos que a Bíblia é assim, suficiente? Nós temos então, chegamos aos pais da igreja, meus irmãos. O que nós estamos procurando demonstrar é que o conselho de Deus esteve presente na história do povo de Deus ao longo de toda a sua existência. O que são os pais da igreja, também chamado de a patrística? A patrística é o período da história que abrange ali os séculos II até o século VIII, com aqueles que foram os sucessores dos apóstolos. Eram chamados de pais da igreja, pela sua posição de liderança, eram teólogos altamente capacitados por Deus, e que tiveram que lidar com grandes desafios, como, por exemplo, alguns que ao longo da história começaram a ensinar que Jesus Cristo não era o Filho de Deus eterno, ou que o Espírito Santo era apenas uma força, e por aí vai, muitas heresias que surgiram ao longo da história. Esses pais defenderam a sã doutrina, formulando as respostas. Dale Johnson Jr., a respeito dos pais da igreja e de tudo mais que aconteceu na história da igreja, ele destacou que desde o seu início, a igreja, embora jamais perfeita, tem sido um constante refúgio para os abatidos e os feridos, durante séculos. Presta atenção nisso, durante séculos. Ela era, a igreja, o primeiro lugar para onde as pessoas iam em busca de ajuda, para lidarem com as suas angústias mais íntimas. Durante séculos, a igreja era o primeiro lugar, porque na igreja as pessoas iam buscar o conselho de Deus, através da pregação, do conselho dos pastores, do compartilhar dos irmãos, buscando como a palavra de Deus poderia guiá-los nas diversas lutas da sua vida. E aqui nós temos um exemplo só, porque o nosso tempo não permite aprofundar, mas um exemplo da patrística, chamado João Cassiano. Olha o ano em que ele escreveu isso, tá? Século IV, século V, né? Os verdadeiros médicos das almas, essa expressão médico das almas vem lá dos primórdios da igreja primitiva. Destroem, os verdadeiros médicos das almas destroem com a medicina celestial as doenças do coração, assim como as que estão prestes a emergir, ou seja, está falando de cura e de prevenção, né, de doenças do coração.
não permitindo que o cérebro as gerem nas mentes dos homens jovens, mas revela-lhe, a medicina celestial revela-lhes as causas das paixões que os ameaçam, e a medicina celestial capacita-os a adquirir saúde, tá? E assim vários outros, inclusive Agostinho, né, tinha um posicionamento semelhante sobre o valor da palavra de Deus para curar nossas almas. Na alma, só um lugar chega lá, só uma coisa chega lá, a palavra de Deus e o próprio Deus. E eles acreditavam isso, assim eram os pais da igreja. Algumas outras aplicações aqui, meus irmãos, para nós. Que mensagem nós estamos transmitindo a Deus, ou a respeito de Deus? O que nós estamos expressando a respeito de Deus e da sua palavra, quando nós não nos voltamos mais, em primeiro lugar, para ela, na busca de socorro e de orientação, de ajuda para as lutas e complexidades da nossa vida, para a nossa alma ferida? É isso mesmo, a nossa alma foi ferida pelo pecado original, e isso acarreta uma série de outros pecados que nós cometemos, que pessoas cometem contra nós, e nós temos coisas na nossa alma que precisam ser curadas. Quando nós não buscamos em Deus e na sua palavra, o que nós estamos expressando? Somos ortodoxos na doutrina, acreditamos tudo certinho, a verdade é essa mesmo, mas quando chega no campo da cura da alma, dos médicos das almas, nós recuamos e aí já não vamos mais à palavra de Deus. Há uma clara contradição nisso daí. Também quero perguntar aos irmãos, que prazer nós temos tido em recorrer aos meios de graça? Porque os meios de graça são os lugares, as oportunidades que nós vamos ter de receber o conselho de Deus, sob a ação do Espírito Santo de Deus, em nosso coração, em nossa alma, para nos curar, nos tornar mais parecidos com Cristo, para nos amadurecer espiritualmente. Meios de graça, como a leitura regular da Bíblia Sagrada, temos tido prazer nisso. Não é uma questão de obrigação, é também, mas é principalmente o prazer de estar em comunhão com Deus, ouvindo a sua voz. Temos sido leitores regulares da Bíblia, temos lido bons livros que tratam de temas práticos. É a sabedoria de Deus, o Evangelho aplicado a questões práticas da vida. Eu falei de ira no começo, poderia ter falado de glutonaria, poderia ter falado de depressão, de ansiedade, de conflitos de relacionamento. A sabedoria de Deus vem por conhecer a palavra de Deus, também pela leitura de bons livros que tratam destas questões de uma maneira aplicada. Temos aproveitado, meus irmãos, também o culto público. Estamos aqui no culto público, recebendo a palavra de Deus, o conselho de Deus. Temos tido prazer nisso e manifestado isso pela nossa presença aqui ou na escola bíblica dominical também. A comunhão fraternal entre nós temos valorizado isso, a igreja como um lugar de cura. Temos aproveitado também, valorizado o sacramento da ceia do Senhor como um momento também de cura, de recebermos o alimento espiritual para as nossas vidas. Essas são algumas aplicações que nós podemos acrescentar. Chegamos ao período da Reforma Protestante, e aqui, meus irmãos, nós estamos então já no século XVI, e no século XVI, então, vai acontecer algo muito especial que eu quero dar como exemplo. Genebra, a cidade, isso é uma imagem atual da cidade, da parte antiga da cidade de Genebra. Naquela cidade, embora ela fosse nominalmente católica, ali estava mais parecendo uma Sodoma e uma Gomorra no século XVI, durante o período da Reforma Protestante. Bebedeiras, adultérios, prostituição oficializada e apoiada pelas autoridades, jogos e outras atividades, nada recomendáveis, e até mesmo os cristãos estavam praticando essas coisas. E aí então João Calvino foi convidado para ser o pastor dessa cidade, o administrador da cidade. Ele chega e ele tenta implementar no primeiro momento o conselho de Deus para restaurar a ordem, a normalidade naquela cidade. Sabe o que aconteceu? Acho que 2 anos depois foi expulso da cidade. Aquela turma rebelde não suportou e expulsaram Calvino de Genebra. O que aconteceu? A cidade foi de mal a pior, e passado algum tempo eles vieram pedir
desesperadamente para que Calvino voltasse e assumisse novamente a cidade, o que ele fez, e com o seu plano de restauração da vida social, ele teve grande sucesso, isso passou mesmo para a história. E ali nós encontramos, na fala de um estudante desse assunto, Calvino tinha a convicção de que o desafio e o poder do Evangelho deveriam ser capazes de limpar, regenerar e dirigir não apenas o coração humano, mas cada aspecto da vida social na Terra. Os compromissos familiares, a educação, a economia e a política. E essa frase, essa abordagem do Wallace é a respeito de Genebra, do que ele fez e qual foi o seu plano e o seu programa de revitalização da cidade. Foi ensinar o poder, o Evangelho, e ver o poder desse Evangelho restaurando todas as coisas. Então nós vemos mais uma vez que o conselho de Deus vem sendo aplicado na história da igreja, passando também pelo período da Reforma Protestante, numa cidade emblemática como foi Genebra. Meus irmãos, nós acreditamos que a igreja é o lugar por excelência onde nós devemos buscar a direção para as nossas vidas. O que nós estamos professando se nós não fazemos isso? Se na prática, na hora H, aqui é o último lugar onde você procura ajuda, o pastor é o último a saber, os irmãos não te encontram, porque você está passando por uma determinada situação que é constrangedora, que é difícil, você some, você desaparece. Isso tem acontecido, meus irmãos, numa sociedade como a nossa, em muitas igrejas, e na nossa igreja não é diferente. Há crentes que quando passam por problemas se afastam, se sentem envergonhados, não sentem que há na comunidade uma cultura acolhedora de empatia, de identificação, estamos todos no mesmo barco, e não uma cultura julgadora que vai apontar o erro, que vai pôr o dedo na ferida, esmagar a cana quebrada. Então as pessoas acabam se afastando. Nós confiamos que nossos pastores, nossos presbíteros, nossos irmãos mais experientes na fé poderão nos ajudar nas nossas lutas. O conselho de Deus precisa ser trazido para as nossas vidas ainda nos dias de hoje. Chegamos aos puritanos. Os irmãos estão vendo que eu estou tendo que ir rápido aqui para dar tempo da gente abordar cobrir todo esse período histórico. Agora chegamos aos puritanos. Ser presbiteriano é ser puritano, na doutrina, na prática, na liturgia, na adoração. Tá bom, irmãos? A Confissão de Fé de Westminster foi escrita por puritanos. Nós não somos neopuritanos, mas nós somos puritanos. Nós não temos vergonha da nossa herança. Não quer dizer que eles acertaram em tudo, mas na maioria, sim, um grupo de extrema profundidade na intimidade com Deus e no conhecimento doutrinário. Nós temos aí John Owen, Jonathan Edwards, Stephen Chernock, Thomas Watson, são grandes nomes do puritanismo inglês que deixaram uma contribuição assim imensa de literatura, e eles conseguiam associar tanto a erudição na palavra quanto a vida piedosa. Não era o puritanismo, acaba que as pessoas imaginam um estereótipo do que seja o puritanismo. Por exemplo, esse diretório cristão de Richard Baxter, ele tem 900 páginas. E nesse diretório, ele procura mostrar como lidar com os resultados do pecado raiz. Qual que é o pecado raiz? O pecado original, querer ser como Deus, autoexaltação, autoglorificação. Quem vive sob essa tirania do eu, vai acabar cometendo vários outros pecados, enfrentando várias outras situações, e todos nós passamos por isso. Então ele escreve para ajudar os cristãos a lidarem com esses comportamentos decorrentes, pecaminosos, decorrentes do pecado raiz. Vou citar aqui alguns exemplos do que ele trata nesse calhamaço dele de 900 páginas, e você vai pensar se o que ele tratou ainda é atual, tá bom? Ele vai tratar do controle dos pensamentos, das paixões, dos sentidos, da língua e do corpo. Por exemplo, como lidar com pensamentos depressivos, como lidar com o amor pecaminoso por coisas ou por pessoas, como lidar com o descontentamento e a murmuração, como lidar com a ira, que eu mencionei inicialmente, como lidar com o medo, ansiedade, como lidar com a glutonaria, isso aqui não é problema para ninguém aqui, como lidar com o alcoolismo. Aqui eu já não tenho tanta certeza. Como lidar com a imoralidade, como lidar com a mentira e com o engano. E aí ele tem uma seção de 30 pecados da língua.
Você quer uma coisa mais prática do que isso? Como lidar com as questões relacionadas ao trabalho, ao relacionamento conjugal, à criação de pais e filhos. Nós estamos falando, gente, do século XVI. E os nossos irmãos de lá, eles não estavam à mercê desses problemas sem saber o que fazer. Sim, eles sabiam o que fazer. Recorrer à palavra de Deus, aos médicos de almas, que eram seus pastores, aos irmãos mais experientes, e encontrar o direcionamento para todas estas questões. E ainda quero citar mais um exemplo de Stephen Charnock, tá? Também um puritano, a respeito de como eles lidavam com questões que são muito atuais para nós, ou seja, mostrar que eles também lidavam com isso, abordavam isso, buscando o conselho de Deus. Para Charnock, a raiva descontrolada é apenas orgulho, é orgulhosa autodefensividade, ou seja, você se defende, então você se ira, explode, que é uma forma de você se defender. Isso é uma maneira orgulhosa de lidar, né, com as situações. A inveja é apenas um desejo egoísta de ter alegria à custa do outro. A impaciência é uma exigência orgulhosa de soberania própria. Tudo gira em torno de mim. A embriaguez é mera autoindulgência. O desejo de autoestima é apenas um desejo orgulhoso de elevar-se mais do que os outros. E ele resume: o pecado e o eu são ambos um só. A questão do nosso pecado gira toda em torno de queremos a autoexaltação e a autoglorificação, como a gente falou há pouco. E mais uma reflexão dele que eu achei muito pertinente. Todo pecado é a expressão de um ateísmo secreto. Todo pecado é uma espécie de amaldiçoamento a Deus no coração. Um alvo de destruição do ser de Deus, não realmente, mas virtualmente. O homem, em cada pecado, visa estabelecer sua própria vontade como sua regra e sua própria glória no final de suas ações. Todo pecado é um esforço para passar da adoração a Deus para a adoração de si mesmo. E antes de eu mostrar a última ali, por isso que o trabalho pastoral que é feito pela liderança da igreja e entre os irmãos, em benefício de cada um de nós, deve ser trazer de volta a adoração de si mesmo para a quem ela é devida, a adoração a Deus. E aí ele conclui: essa é a visão dos puritanos. Então os irmãos percebem que ao longo de toda a história, a palavra de Deus vem guiando o povo de Deus no caminho do Senhor para uma vida plena para a glória de Deus. Meus irmãos, ainda mais algumas aplicações. Nós acreditamos que todo crente verdadeiro deve conhecer a palavra de Deus para poder praticar essa mutualidade de compartilhar o conselho de Deus uns com os outros, ou nós achamos que isso é só mesmo para alguns iluminados, para alguns profissionais, para alguns especialistas? Nós estamos entendendo a nossa responsabilidade, tanto de aplicar na nossa vida, quanto de sermos capazes de ajudar nossos irmãos com o conselho de Deus. Nós sentimos essa necessidade de nos equiparmos melhor, conhecermos mais sobre como aplicar o Evangelho às questões da vida humana, como a gente via os puritanos fazendo, pois espero que os irmãos estejam sendo encorajados, incentivados e percebendo a necessidade dessa capacitação, porque nós temos trabalhado para trazer isso para a igreja. E aí, meus irmãos, chegamos ao nosso tempo. E o nosso tempo hoje foi afetado pelo que aconteceu no século XVIII e XIX. O colapso do aconselhamento bíblico. Alguns chamam isso de o eclipse do clero. O clero, que é uma palavra que não é muito boa, mas o trabalho pastoral que era feito foi eclipsado e os pastores recuaram. O declínio do ministério pastoral, a retirada de campo da igreja, a igreja saiu da sua alçada, a marginalização da igreja no aconselhamento bíblico, estou falando tudo a mesma coisa, a perda de jurisdição por parte da igreja no aconselhamento, o abandono do conselho de Deus. Tudo começou ali no século XVIII, XXI, com um erro e um conceito desastroso que a igreja comprou, que é o seguinte: nós somos divididos em 3 partes, o corpo, a alma e o espírito. Eu já vi um pastor
que eu gosto tanto dele, presbiteriano, mas ele falou uma bobagem tão grande que o ser humano, Satanás não pode ocupar o espírito do crente, porque ali está o Espírito Santo, mas a alma pode. Então o crente pode ser possesso do demônio na alma. Isso é uma visão tricotomista, absurda, não tem fundamentação bíblica. A Bíblia usa alma e espírito, coração, mente como termos intercambiáveis, eles significando a mesma coisa. E o erro desastroso, tricotômico, foi que o corpo é para os médicos cuidarem, o espírito é para os pastores, e olhe lá, né? E a alma é para a ciência, é para os cientistas, eles é que vão cuidar disso. Agora, a ciência aqui, meus irmãos, não é a ciência ciência, é a ciência racionalista, porque o NB publicou um livro chamado A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, escrita por um holandês, Huygens, e nesse livro, ali está dito que a ciência moderna começou no colo, no berço dos calvinistas. Por causa das convicções calvinistas é que a ciência moderna nasceu, e depois ela foi se desviando para um racionalismo, enquanto que aqui a ciência era racional, fundamentada na fé, aqui ela exclui a fé agora e é uma ciência racionalista, e nós compramos tudo o que diz em nome da ciência como se fosse uma verdade irrefutável. Por exemplo, a evolução, que o mundo ele surgiu de uma maneira evolucionária, né? O que vai acontecer então, meus irmãos, no século XVIII e XIX, como resultado do iluminismo, desse empirismo, que é o que não puder ser provado em laboratório, não existe, isso é o empirismo. Então, fruto desses conceitos, que a razão é tudo, Deus foi colocado de fora do conhecimento humano. A teologia liberal contribuiu, né, e nasceu nesse contexto, na Alemanha. E a ideia, então, dos liberais é que a Bíblia não é revelação, é um livro religioso cheio de mitos. Não houve uma criação, e sim a evolução das espécies. Milagres não existem, portanto, Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não fez milagres, Jesus não ressuscitou. E aí o que acontece? Nesse caldo da teologia liberal, que na entrada já do século XX, ali, exatamente 100 anos atrás, essa questão do liberalismo estava crescendo na sociedade. Os nossos irmãos americanos, conservadores, se levantaram então para preservar e proteger a igreja e os seminários do liberalismo. Mas a preocupação deles é aquela coisa, né? A gente olhar pelo retrovisor da história é fácil. Eles se preocuparam tanto com a teologia sistemática que eles se esqueceram da teologia pastoral, e nessa hora tomamos uma rasteira. Vamos ver o que o Jeremy Lelek fala a esse respeito, um autor da área contemporâneo, da área do aconselhamento bíblico. Enquanto os evangélicos passaram a primeira metade do século XX defendendo a fé e lutando para salvar seus seminários e igrejas do liberalismo, esses mesmos liberais eram livres para redefinir o aconselhamento pastoral como eles desejavam, sem interrupção ou oposição daqueles que detinham a autoridade bíblica. Durante esse tempo, os conservadores virtualmente ignoraram o aconselhamento. E o pensamento secular, então, predominou no aconselhamento a partir dali dos anos 20, no século passado, até os anos 70. Foi uma geração inteira que, bebendo, né, do liberalismo, se não na doutrina, mas na prática do aconselhamento. Eu creio, meus irmãos, que isso reflete até os nossos dias. Mas, graças a Deus, Deus levanta servos dele para restaurar o conselho de Deus na vida do povo de Deus, especialmente ali no final dos anos 60, início dos anos 70, trazendo de volta o aconselhamento para dentro da igreja e trazendo de volta Cristo para dentro do aconselhamento, o Evangelho, a palavra de Deus, de volta ao aconselhamento. E nós devemos isso a esse pastor presbiteriano. Ele não era presbítero, regente, ele era presbítero docente, pastor, reverendo J. Edward Adams, um calvinista, que é considerado o Martinho Lutero do aconselhamento bíblico, pela reforma que ele começou nesse movimento do aconselhamento bíblico. Escreveu mais de 100 livros e, infelizmente, lamentavelmente para nós,
Ele faleceu agora em 2020, com mais de 90 anos, mas deixou um grande legado. Ele faz parte da primeira geração de aconselhamento bíblico. Nessa primeira geração, ele procurou confrontar as condições de sofrimento e de luta, como tendo a sua raiz no pecado. Os irmãos me ouviram falando isso aqui hoje, várias vezes, ao invés da ética freudiana de não responsabilização. Se você está, que era comum na época, se você está sofrendo, tem alguma coisa, a culpa é de alguém, menos sua. É do seu pai, é da sociedade, é do seu corpo. Você é uma vítima de tudo o que fizeram, de tudo que acontece na sua vida. Se você está de TPM, você pode brigar, explodir com as pessoas, não tem problema, porque o seu corpo é o responsável por isso. Não é a sua natureza pecaminosa que está por trás desse comportamento. Se você tem um câncer, então você tem todos os motivos para ficar deprimido, irado, sem sentido na vida. A culpa é do câncer, né? Então, Jay Adams, ele bateu de frente contra esse tipo de pensamento, né, e dizendo que as pessoas sim precisavam era se arrepender dos seus pecados, confiar no Evangelho, criação, queda, redenção e restauração. E vem agora já uma segunda geração, alguns deles eu mostrei aqui para vocês, como foi o caso do Jeremy Lelec, tem vários outros que talvez vocês conheçam, David Powlison, Paul Tripp, Ted Tripp, Elise Fitzpatrick, Lou Priolo pregou aqui no nosso auditório, antes também de ter falecido agora, acho que no ano passado, né? E essa segunda geração, concordando com Adams, mas avançando para além de Adams, procurou então focar mais no coração, como a raiz de todos os problemas, como a gente viu ali nos puritanos, que eles tinham essa preocupação. Você já ouviu falar de ídolos do coração? A classe do reverendo Sebastião e da Laura, né? Essa classe tem esse nome graças à segunda geração do aconselhamento bíblico, que identificou os ídolos do coração como fruto desse ídolo maior, que é a autoexaltação do nosso coração. E uma referência brasileira nesta área do aconselhamento, nesse movimento de restauração do aconselhamento bíblico, um dia pregava desse púlpito aqui, há cerca de 30 anos atrás, um pouco mais do que isso, era pastor nessa igreja, Vadislau Gomes, e ele é uma referência no aconselhamento bíblico no Brasil, tá? E nós estamos combinando com o pastor Tiago, dele participar de uma live pastoral das nossas quartas-feiras, ainda que remotamente, para a gente poder ouvi-lo, né? Meus irmãos, nós temos no Brasil, e eu quero fazer referência aqui, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que mostra então que nesse esforço de restauração do Conselho de Deus na sociedade brasileira, nós temos desde o ano 2000 essa sociedade. Pastor Tiago, ele é certificado e um dos instrutores dessa associação, para os irmãos verem a conexão que nós temos hoje no Brasil com toda essa história que nos antecede, tá? E os principais fundamentos de como o Conselho de Deus está sendo trazido de volta ao nosso mundo, né? A partir de Jay Adams, da primeira, segunda, e já se fala numa terceira geração. Nós temos aqui os seguintes fundamentos: a autoridade da Bíblia. Quem está correndo atrás disso, corre e tem essa batalha, porque crê que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e prática, a gente afirma isso, mas na hora das complexidades da vida não é para cá que a gente corre. Essa é a questão, tá? Então a Bíblia tem autoridade à qual nós deveríamos nos submeter, a suficiência da Bíblia e a ação do Espírito Santo. A Bíblia sim contempla todos os desafios que nós precisamos ter, como aqueles desafios decorrentes do pecado nosso ou de terceiros, aquilo que não é causa orgânica, que o médico vai tratar, nós encontramos na palavra de Deus. E mesmo aquilo que o médico vai tratar, um câncer, por exemplo, haverá situações emocionais ali que na palavra de Deus a pessoa, o paciente será ajudado. E o Espírito Santo, usando essa palavra, vai produzir um efeito transformador na vida das pessoas. Também é fundamento a compreensão da queda e, consequentemente, da responsabilidade humana. Nós tendemos a fazer como Adão e Eva: a culpa foi da mulher, a culpa foi da serpente, a culpa foi dos meus pais, a culpa foi do meu corpo, mas não, já que então, entendemos a queda, qual é a minha responsabilidade diante daquilo que eu estou vivendo, para que eu possa ser curado
né, daquilo que está me fazendo sofrer. Importante, fundamental também é a pessoa de Cristo. Cristo é central no conselho de Deus para nós nos dias de hoje. E por meio de Cristo, nossa natureza é regenerada e nós então passamos a buscar a santificação progressiva para nos tornarmos como Cristo. Isso é fundamental no conselho de Deus nos nossos dias. E a igreja como um local de cura da alma, onde nós praticamos a mutualidade. Caminhando aqui para o final, meus irmãos, não existe conhecimento mais elevado, não existe uma verdade oculta, nada além dos recursos suficientes que encontramos em Cristo que possa mudar o coração humano. O que nós estamos dizendo é que para mudar o coração humano, a alma, tratar a alma em profundidade, nenhuma ferramenta humana é capaz de proporcionar isso. Apenas os recursos sobrenaturais. Isso deveria ser ponto pacífico para cada um de nós que crê na palavra de Deus e tem um relacionamento pessoal com Deus. Vocês conhecem John MacArthur, pastor da Grace Community Church na cidade da Califórnia, no estado da Califórnia. Mais algumas aplicações. Os irmãos têm percebido o movimento na IPN desde os últimos anos que nós temos feito sob a liderança do Conselho da Igreja para trazer aos irmãos a sabedoria do Conselho de Deus de uma forma mais específica. Não é que isso não existia antes, mas de uma forma mais específica, mais prática, mais clara e mais comunitária, através da nossa EBD, dos cultos, da escola bíblica dominical, algumas classes específicas, dos módulos da ABCB em nossa igreja, da live semanal que nós reiniciamos nesse mês. Os irmãos têm percebido que há um movimento da nossa igreja nessa direção, um movimento paulatino, muito cuidadoso, procurando ter muita sensibilidade com o que, de onde nós viemos, né? Houve esse apagão na sociedade, esse apagão na igreja, no mundo todo, em relação ao Conselho de Deus. Então é um movimento que tem que ser feito com muita sensibilidade, e eu pergunto se os irmãos têm aproveitado para se beneficiar deste movimento em nossa igreja, desse redirecionamento ou desse direcionamento em nossa igreja. Você tem aproveitado isso para ser moldado no seu coração, para se capacitar, para ajudar outros também. E você tem crescido, isso aqui é muito importante, irmãos, você tem crescido com todas essas oportunidades, você tem crescido no discernimento para distinguir entre a verdade e o que parece ser verdade, porque distinguir entre a verdade e o erro é mais fácil, entre o certo e o errado é mais fácil. Agora, distinguir entre o que é verdadeiro e o que parece verdadeiro, você tem crescido nesse discernimento, tem pedido a Deus e tem aproveitado essas oportunidades todas para você crescer nessa direção. Então eu quero deixar aqui uma indicação de um site para vocês, para que você cresça nessa habilidade de aplicar o Conselho de Deus na sua vida e na vida de outros. Sirva-se desse site, conselhobiblico.com. Quem organizou esse site foi uma ex-aluna da Palavra da Vida, que depois se tornou obreira da Palavra da Vida, minha contemporânea lá nos anos 90, Maria Cecília Alfano, e ela organizou então de A a Z diversos temas. Ali tem só A e G, eu não vou projetar aqui para os irmãos, mas sobre aborto, ansiedade, glutonaria, gratidão, enfim, tem de tudo ali, pornografia, abusos, etc. Tá? Vá lá, procure lá, ali você vai encontrar artigos, indicação de livros, de vídeos, de áudios, muito material para você, na área que você precisa, ou o seu vizinho está precisando, uma área crítica lá, tá? Você está vendo lá que ele está quebrando a cabeça com aquilo, vai lá, vê qual é a dificuldade dele, leia, estude, se prepare e vá ajudá-lo. Você vai ver que essa é uma forma de evangelização orgânica, uma coisa que não é artificial, não é bater na porta, posso falar para você as 4 leis espirituais? Não, não é isso. Olha, eu vim aqui posso orar com você, e aí a oportunidade para conversa e diálogo e finalmente evangelização, porque sem a evangelização ele não vai conseguir entender nem aplicar o conselho de Deus. Fomos criados, meus irmãos, para uma vida plena, sob o conselho de Deus e visando a sua glória. Ao longo de toda a história, aqueles que se afastaram do conselho de Deus tiveram grandes dissabores, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor
vai ter a bênção de Deus na sua vida. Essa é a cosmovisão, então, que nós adotamos como reformados: criação, queda, redenção e consumação. A gente começou debaixo do conselho de Deus na criação, caminhamos depois da queda, graças à redenção, sob esse conselho, e quando chegar na eternidade, minha última pergunta para vocês: nós ainda vamos precisar do conselho de Deus? Nós já vamos ser perfeitos? Precisa da orientação de Deus lá na eternidade? Nós ainda vamos ser dependentes do conselho de Deus? O que vocês acham? Sim? Fomos criados perfeitos sob o conselho de Deus. E quando a nossa perfeição for restaurada em nós, continuaremos vivendo, tendo o privilégio de sermos guiados nos novos céus e nova terra, sob o conselho de Deus. Eu convido você a ficar em pé e juntos nós vamos ler esse texto, encerrando a nossa aula. Leiamos. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Tudo começou num jardim, sob o conselho de Deus, e tudo vai terminar numa cidade-jardim, sob o conselho de Deus, na presença de Deus. Nós teremos esse privilégio de assim sermos guiados por Ele. Eu vou pedir um favor para vocês, tá? Entrem nesse link, talvez depois a gente até projete aqui, e mandem suas perguntas sobre a nossa aula de hoje, tá bom?